cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Está falando, irmão? Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede nessa tarde para estarmos juntos para adorar o Senhor, porque somente Ele é digno de honra e glória nessa tarde. E nós temos aqui sentido falta de algumas pessoas, né? Muitos também estavam aqui hoje, já não vieram, e nós vamos atrás saber o que aconteceu, porque não podemos perder essas vidas não, irmão. Essas ovelhas aí no céu são preciosas. Amém? Mas eu quero ser rápido aqui, porque está frio, né? Bate muito vento aqui. Eu quero que você compartilhe comigo no livro de Lucas, capítulo de número 7. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 7. Um irmão aí que não tem Bíblia, auxilia ele aí para que ele possa compartilhar da palavra junto conosco. Amém? Ajuda aí o irmão aí que não tem Bíblia, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, verso 11. Lucas capítulo 7, verso 11. O tema da mensagem é: não saia da tua beleza ou não saia do conforto de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que depois ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E ocorreu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de uma palavra muito pregada, muito conhecida em nossos dias. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele, junto com seus discípulos, disse ele, que Jesus, na cidade de Cafarnaum, logo Jesus percebe, olhando para os seus discípulos, e Jesus olha para ele e diz: olha, eu tenho que ir a uma cidade chamada Naim. A Bíblia diz que Jesus, ele sai, aleluia, da sua própria casa, aleluia, ele te destina a uma cidade chamada Naim, que só foi mencionada na Bíblia Sagrada, porque um dia Jesus resolveu passar por ela. Aleluia, era uma cidade esquecida, era uma cidade ainda muito falada, porque ninguém queria passar por aquela cidade, porque era uma cidade pequena, uma cidade que não tinha muito nome. Mas aonde Jesus passa, aquilo que não tem nome, Jesus não nome, porque Jesus
diz que ele chega até a porta da cidade, chamada Naim. E Jesus, ele observando, e ele logo vê na porta da cidade que vinha uma multidão acompanhando uma mulher, agora a Bíblia não cita o seu nome, aleluia, carregando seu filho para enterrar. Aleluia, Jesus para na porta da cidade e começa a observar aquela multidão. Veja comigo, amados irmãos, aleluia, que quem anda com Jesus é diferente. Aleluia, a multidão que ia com Jesus era uma multidão alegre. A multidão que ia com Jesus era uma multidão, aleluia, que não importava a circunstância que eles estavam vivendo, sempre estava com um sorriso no rosto. Mas Jesus, observando aquela multidão que havia com aquela mulher, logo Jesus percebe que aquela multidão era uma multidão que vinha triste, era uma multidão que vinha, aleluia, triste porque aquela mulher havia perdido seu único filho, a qual ela tinha. E nós sabemos que filho na Bíblia Sagrada representa promessa. Diga comigo, promessa. Mais uma vez, diga promessa. Aquela mulher está vendo a tua promessa. Ela está carregando a tua promessa, pastor Ricardo, achando ela que a promessa dela ia ser enterrada. O teu pensamento não é os pensamentos de Deus. Os teus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os seus caminhos não são os caminhos do Senhor. Entenda comigo que Jesus para aquela multidão que ia enterrar, aleluia, o filho daquela mulher. Quem sabe pessoas estão acompanhando você, pensando, aleluia, que os seus sonhos, os seus projetos e as suas promessas vão ser enterrados. Quem disse para você que o teu sonho, a tua promessa não vai se concluir na tua vida? Diga não. Quem falou para você que a sua promessa e os seus sonhos não vão se concluir na sua vida? Quem sabe pessoas estão olhando para você e estão falando, ela vai enterrar a promessa dela. Mas eu tenho uma resposta para Satanás nessa noite. Aleluia, levanta a tua mão em nome de Jesus. Aleluia, a tua promessa não vai ser enterrada, porque a tua promessa, aleluia, chama Jesus de Nazaré. Ele passou na cidade chamada Naim. Aleluia, a tua promessa não vai ser enterrada, a tua promessa vai ser concluída, porque foi Jesus que passou na cidade. Jesus! Aleluia! Jesus, ele passa na cidade chamada Naim. Naim significa beleza. Diga beleza. Está fraco, diga beleza. Conforto de Deus. Observe comigo que esta mulher estava saindo da beleza dela. Esta mulher estava saindo do conforto dela, James. Aleluia, essa mulher estava saindo da beleza dela para enterrar o seu filho. Ela estava saindo do conforto dela para enterrar o seu filho. Mas Jesus estava na porta da cidade. Aleluia, você não tem que sair da cidade. Você não tem que sair, aleluia, dos seus objetivos. Jesus está na porta da cidade. Pensava Satanás com seus demônios, tudo com a pó na mão, falando, é mais um que nós vamos enterrar. Satanás vai ter que pegar, aleluia, os seus demônios, os seus ajudantes, e vai ter que partir em retirada, porque Jesus chegou na cidade chamada Naim. Aleluia, Jesus! Jesus chegou na cidade de volta. Jesus chega na cidade, Satanás reunido, com a pé na mão, achando que enterrar a promessa daquela mulher. Achando que enterrar a promessa. A tua promessa não está morta, diga glória a Deus. Tua promessa nunca é morta, moça. A tua promessa não está morta. A promessa da igreja não está morta. Aleluia, ela
cidade. Aleluia. Uma cidade que só foi mencionada na Bíblia porque um dia Jesus resolveu passar por ela. Aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Aleluia. Jesus está na porta, aquela mulher indo com o seu filho para enterrar o filho dela. Todo mundo chorando. Só tristeza. Jesus está na porta da cidade. Glória a Jesus. Parado. Lá vem aquela mulher entristecida com a tristeza na alma. Porque ela achava que a promessa dela estava morta. Jesus está parado no portão. Jesus parado, olha para aquela mulher e fala: mulher, não chores. Eita, Jesus, eu creio. Mulher, não chores. Versículo de número 13. Não chores. Eita, Jesus, eu creio. Jesus nessa tarde ele cessa o seu choro. Jesus nessa tarde ele cessa aquilo que machucava você, que te fazia você chorar. Jesus cessa o seu choro nessa tarde e diz para você: alegra-te, mulher, porque a tua promessa não está morta. Aleluia. Aleluia, Senhor. A tua promessa não está morta. Eu creio, eu creio. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Até o teu nome. Não chores. A mulher parou e a Bíblia diz que Jesus tocou no defunto. Eita, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que estava sem vida, com o toque de Jesus, passou a ter vida. Aleluia. Meu Deus. É forte. Estava morta, a mulher estava carregando a promessa. Aleluia, achando ela que estava morta, a promessa dela. A Bíblia diz que Jesus, irmão, não trabalha como o homem trabalha. João capítulo 11, a Bíblia diz que Lázaro, amigo de Jesus, tinha uma enfermidade. Glória a Deus. A Bíblia diz que Marta e Maria enviam mensageiro até Jesus. Aleluia, observe que tem momento na minha tua vida que é Jesus que vai até nós. Tem momento também na nossa vida que Jesus quer ouvir de você. Aleluia, você quer ouvir pessoas para ele levar a mensagem para o Senhor. Jesus, ele quer ouvir a tua voz. Jesus, ele quer ouvir o teu clamor. Não é o clamor de teu irmão. Aleluia, Senhor. Aí manda mensageiro, Jesus, a Bíblia diz que Jesus demorou mais 2 dias para chegar até a cidade de Betânia. Lázaro agora está morto. Aí quando Jesus chega na cidade, a Bíblia diz que era só lamento, só choro. Aí o mensageiro que levou a mensagem para Jesus, uma mensagem de morte, porque a enfermidade, no entanto, não era para a morte. Mas Jesus também diz: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus chega na cidade chamada Betânia. Lázaro já havia sido enterrado. Eu imagino o mensageiro que levou a mensagem falando: o Senhor falou que aquela enfermidade não era para a morte. Eu imagino aí, pastor Ricardo, no quarto dele orando: Senhor Jesus, tu falou que aquela enfermidade não era para a morte. Agora o homem está morto. O que é que eu vou dizer para a morte de Maria? Como é que eu vou passar na frente da porta dela? Ela vai vir aquela mensagem lá de Jesus. Aquela mensagem era do diabo. Mas a mensagem que Jesus manda para a tua vida, aleluia, ela ressuscita morte, ela ressuscita sonhos, ela ressuscita projetos. Irmão, aquele mensageiro, ele passou por um momento difícil, porque ele trouxe uma mensagem, e agora o homem está morto, olha só. Como é que Jesus fala que aquele enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, e o homem morre? O mensageiro começou a orar no quarto dele. Mas entenda comigo que Jesus chegou na
na cidade chamada Betânia. Lázaro já estava no sepulcro, já estava sepultado. A Bíblia diz que Jesus, quando chega Marta, aleluia, já falava com o Senhor, Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morrendo. Tipo querendo dizer, o Senhor é culpado de tudo que eu estou passando. Tudo que eu estou passando aqui, o Senhor é culpado. Eu quero te dizer nessa noite que não é um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Tudo tem o tempo de Deus para acontecer na tua vida. Jesus chega e diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz que Lázaro saiu atados, todo enfaixado da cabeça aos pés. E ele se colocou na porta do sepulcro. E Jesus diz: ligai, desatai. E a Bíblia diz que aquilo que prendia a vida de Lázaro cai por terra. Levanta a mão. Aleluia. Eu quero terminar aqui. Nessa tarde, tudo aquilo que prendia você, aleluia, para que você não pudesse ouvir a palavra de Deus, para que você não pudesse enxergar as coisas de Deus, para que você não pudesse levantar as suas mãos para adorar a Deus, para que você não pudesse baixar na presença do Senhor, o demônio está jogando para a terra e você vai voltar a caminhar na presença dele. Eu creio. Aleluia. Aleluia. Tudo aquilo que te prendia, meu Deus está jogando por terra hoje. Diga glória a Deus. Aplaude o Senhor. Amém? Então nessa parte não sai da tua beleza. Agora para mim falar, não sai da tua beleza, irmão. Sai da tua beleza, irmão. Não, o profeta diz, não saia da tua beleza.